E hoje, no quadro de Frente com a Lorena, eu tenho a alegria de receber Nayara. Ô, Nayara, seja bem-vinda. Muito obrigada, a alegria é minha de estar participando nesse quadro com você. Eu acabei de postar no Instagram que há um ano atrás eu estava aqui pedindo, né, o seu apoio e isso foi essencial para a minha transição de carreira. Então, a alegria é toda minha de estar aqui com você. Obrigada, Nayara. Para vocês entenderem, eu chamei a Nayara porque ela passou pelo que a gente chama de transição de carreira. Uma transição completa da sua vida, né, Nayara? Uma transição Foi. radical que mudou toda a sua história profissional. Queria muito que você contasse sua história, para que as pessoas pudessem olhar para a sua história e realmente se inspirar, porque eu vejo você como esse exemplo de inspiração e de superação. Então, comecei a trabalhar, no início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu era vendedora. E com 18 anos eu passei no primeiro concurso público, que foi de policial penal, trabalhei lá por 3 anos. Depois de policial penal, passei em outro concurso da Polícia Militar, fui policial militar por 18 anos, 15 anos, né? Somando com policial penal, que deram uns 18 anos de serviço público. E dentro da minha carreira policial militar, eu ainda fiz outro concurso, que era o curso de sargento, fiquei um ano em Belo Horizonte. Então, assim, passei por 3 concursos públicos difíceis, que não foram concursos fáceis, teste físico, teste psicológico, curso de formação, que não é fácil. E resolvi o ano passado que eu não estava tão satisfeita mais com o serviço que eu estava executando, que eu me sentia que eu podia mais. Aham. A sensação que eu tinha era que eu amo a instituição em que eu trabalhava, porém eu sentia que eu podia algo a mais, que era pouco o que eu fazia, que eu sentia que eu podia produzir mais. Aham. E foi quando eu comecei a fazer mentorias de autoconhecimento, que eu comecei a entrei na mentoria com a Moni, e depois, através dela, eu conheci você, e que me ajudou muito nessa transição para ela ser de forma mais leve. Perfeito, Nayara. Quando você fala que você podia mais, eu até anotei essa frase, porque ela é o que muitas pessoas sentem. As pessoas estão ali trabalhando todos os dias, entra no automático, mas chega uma hora que vem um incômodo. Um incômodo de que, peraí, será que é esse caminho mesmo que eu quero? Será que eu não podia fazer algo diferente? Será que meu potencial não poderia ser melhor aproveitado? E foi nisso, Nayara, que você encontrou uma outra área de atuação, que você viu que você tinha um potencial que você nem sabia até então. Você nem sabia que aquilo era realmente um talento seu, mas aí você descobriu um talento. Conta para as pessoas que talento é esse. Então, eu sempre me dei muito bem com o meu dinheiro. Sempre cuidei muito bem do meu dinheiro. Desde que eu comecei com 16 anos de idade, eu sempre tive um propósito para o meu dinheiro. E sempre ajudei as pessoas, meus colegas de trabalho, na minha família, mas isso era no automático. Eu ajudava as pessoas a fazer investimento, a gerir mesmo o dinheiro, que é muito difícil, né? A nossa sociedade ela não sabe gerir o dinheiro que ganha. Aí, na minha mentoria, as pessoas falaram assim, como você consegue fazer tanto? Muitas pessoas me perguntaram isso, porque apesar do serviço público ele ter um salário limitado, no sentido de que eu receberia aquele X e não era mais do que aquilo, eu sempre fiz muita coisa com esse dinheiro. Eu sempre tive uma qualidade de vida muito boa. Eu sempre viajei, fiz viagens boas, fiz para o exterior várias vezes. Então eu sempre administrei muito o meu dinheiro. Aí um dia uma pessoa me perguntou: como você consegue fazer tanta coisa com seu dinheiro? Por que você não ensina as pessoas a fazer o que você faz a sua vida toda? Aham. Eu nunca tinha percebido isso, eu nunca imaginei. Falei, é uma boa. Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação, já sou formada em matemática, já era formada em matemática desde 2006. Aí eu fiz uma pós-graduação em educação financeira e comecei a atender todos os tipos de pessoas, Uhum. tanto quem quer organização financeira, quanto quem quer dívidas, quanto quem quer investimento. E eu me identifiquei muito com o público de quem tem dívidas. Peraí, deixa eu só fazer um comentário sobre o que você falou, para a gente entrar Tá, nesse assunto da dívidas, que eu sei que é o que você mais ama. Quando a Nayara fala, as pessoas me perguntavam como é que eu consigo fazer tanto com o dinheiro que eu ganho. Nayara, qual que é o segredo para você conseguir ter essa qualidade de vida boa com o seu salário? Gente, se você quer conhecer seus talentos, você precisa começar a ouvir mais aquilo que as pessoas estão te contando que você é boa. Às vezes seu talento está assim, escancarado, mas você olha e fala assim: ah, que nada, isso todo mundo consegue fazer. Não, isso é só um hobby para mim, deixa eu ajudar assim, de forma gratuita as pessoas.
e a gente desvaloriza aquilo que é nosso potencial, aquilo que poderia ser minha segunda fonte de renda, aquilo que poderia, de fato, agregar na minha carreira. Então, comece a ouvir aquilo que as pessoas te elogiam, porque aí pode estar o seu talento, como foi o caso da Nayara. Então, como que as pessoas conseguem organizar o seu dinheiro? Primeira regra básica de todos é sempre você gastar menos do que o que você ganha. Porque eu atendo várias famílias que ganham 30, 40, 50 mil reais e têm uma qualidade de vida muito inferior do que famílias que ganham 5, 6, 10 mil reais. Porque não tem a ver com o quanto você ganha, mas como você administra o que você ganha. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a pessoa que consegue administrar o seu dinheiro, viver dentro do padrão de vida que você pode viver, porque esse é outro erro também que as pessoas cometem. As pessoas sempre querem dar um passo mais do que conseguem e acabam entrando em dívidas e acabam perdendo o controle do dinheiro. Porque quando você dá um passo maior, eu tenho o sonho de ter um carro melhor do que o que eu tenho. Será que é a hora de você trocar seu carro? Eu quero ter uma mansão, quero morar numa mansão. Tá, eu tenho dinheiro para manter uma mansão, não é só comprar. Comprar é fácil, é igual carro. Você comprar um carro é muito fácil. Mas e manter ele, manter imposto, manter gasolina, manter seguro? Então as pessoas, elas hoje, com a informática, com esse mundo tecnológico que nós vivemos, isso piorou ainda mais, né, Lorena? Sim, com certeza. Todo mundo quer ter uma vida do Instagram. E a vida do Instagram não é a vida real. Exatamente. E aí que muitas pessoas se afundam, então, em dívidas. Isso. Foi a hora que você escolheu que perde o controle totalmente do financeiro, e isso acaba que prejudica tudo, né, Lorena? Porque quando a pessoa está com dívida, ela começa a brigar, ela não dorme, ela entra com sobrepeso, ou ela não come, ou ela perde peso, ou ela fica obesa, começa a brigar com a família, não tem paciência com os filhos, tudo é motivo de briga, então é um ciclo que vai só afundando. É desesperador. É desesperador. E aí, Nayara, você começou como uma renda extra, esse trabalho de consultoria financeira, correto? Certo. E aí você viu que o negócio foi dando certo. Foi crescendo, que os clientes foram aumentando, até que chegou num ponto em que você percebeu que talvez essa segunda fonte de renda poderia se tornar a sua maior fonte de renda. E lembro de você me falar que você enfrentou muitos desafios para tomar essa decisão de deixar tudo que você já tinha construído num cargo público para viver do seu negócio. Conta para as pessoas quais são os sentimentos assim que geralmente as pessoas sentem quando elas estão prestes a transitar de carreira. Eu acho, Lorena, que o sentimento maior é o medo. A gente não gosta de assumir, mas realmente é o medo. Por quê? Eu, pelo menos a minha geração, eu entendo que nós fomos educados a você tem que trabalhar para você ter estabilidade, você tem que ter uma segurança para que você se aposente no final da sua vida e tenha uma vida tranquila. Eu ouvi isso a minha vida toda. Eu também. Então, com 18 anos, eu já tinha tudo isso que eu ouvi. Eu passei no concurso público muito jovem. Então, assim, daqui 12 anos eu iria aposentar. E aí você pensa assim, será que eu arrisco o novo, sendo que daqui 12 anos, se eu não fizer mais nada, eu estou com uma aposentadoria que vai me garantir uma qualidade de vida para minha família para o resto da vida, em tese, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. A nossa previdência, todo mundo já sabe que ela não se sustenta, e eu não sei como que vai ser, mas eu não acredito que as pessoas vão se aposentar como acontece hoje. Então, assim, gera um fato para a gente pensar, será que realmente eu vou aposentar? Tantas mudanças que está tendo na Previdência, então esse foi um fato que eu acho que uma que mais pesou, que eu poderia aposentar daqui 12 anos sem fazer absolutamente mais nada na minha vida. Porque ser servidora pública, Lorena, é muito cômodo. Não estou falando que é fácil, porque não existe nenhum trabalho fácil, mas é muito cômodo. Você fazendo ou não fazendo, seu salário está garantido. Você pode executar o melhor serviço dentro da sua instituição, e você pode ser o pior funcionário, que o seu salário vai estar lá garantido, no quinto dia útil está lá garantido. E aqui fora, não. Aqui fora, se você quer ganhar bem, se você quer ser melhor que as outras pessoas, você tem que fazer sempre o algo a mais. E isso dentro do serviço público, você pode fazer o algo a mais a vida toda, que o seu salário é aquele teto ali. Sim. Eu vi um podcast uma vez do Bruno Perini, que é uma pessoa que eu admiro muito, do mundo financeiro, que ele falou uma frase que eu deixei assim... Eu acho que eu escutei essa frase dele umas 100 vezes no ano passado. Ele falou que ele era também militar do Exército, e a família da esposa dele toda era funcionária pública, e quando ele decidiu sair do Exército, ele lembrou de quando ele entrou. Ele falou que teve um oficial que falou para ele assim que, quando ele estava fazendo o ingresso no Exército, falou que ele estava fechando 2 portas da vida dele.
a porta da pobreza e a porta da riqueza. Aí ele falou que ficou pensando naquilo, por que ele tinha falado daquilo para ele. E hoje, depois, acho que ele ficou 8 anos no serviço público, ou 12 anos, não me recordo bem. E ele falou que é justamente isso, que quando você entra no serviço público, você fecha a porta da pobreza. Você nunca vai ser uma pessoa pobre, sua família vai ter uma qualidade de vida boa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você nunca vai ter uma vida muito próspera, porque você tem um limite que você vai receber. Sim, isso te incomodava. Muito. É o que você falava, que sentia que podia ir além, que Isso. podia Ganhar mais. Isso. Entendo. E aí você começou a pensar na transição, veio o medo, nossa, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso. E o que foi que você fez assim para conseguir de fato tomar essa decisão, que não deve ter sido nada fácil, falar realmente eu vou sair do meu serviço público? Fácil não é nunca. As pessoas falam assim: ah, é só. Eu lembro de eu ligava para Lorena toda semana: Lorena, eu tô sentindo isso, o que eu faço? Mas assim, quando a pessoa tá de fora, Lorena, ela tem uma sensação que a pessoa que tá passando nunca vai ser igual. Uhum. É claro que tem orientação e tem tudo, mas o sentimento de tudo que você viveu é uma vida, né? 18 anos é uma vida. Mas aí eu pensava assim: se eu executar a mesma coisa que eu executo no meu serviço fora, eu tenho certeza que eu vou ter o retorno. Uhum. Porque as pessoas têm a ilusão também, Lorena, que as coisas vão acontecer. Não vão. Se você não fizer, se você não for atrás, se você não procurar, você tem que fazer a sua parte. Porque as coisas não acontecem, não cai do céu, nada cai do céu. Então, às vezes, assim, não é só tomar a decisão, é você trilhar o caminho, principalmente também da parte financeira. Você tem uma reserva ali para você se manter durante um tempo. Sim. Porque se der errado no início, você vai ter de onde tirar, você não vai pôr sua família em dificuldade. Sim, então, isso é essencial, inclusive, para uma transição de carreira, você ter uma reserva financeira, isso. que, assim, a maioria das pessoas não tem, né, Nayara, por causa dessa falta, dessa educação financeira, mas eu também sempre aconselho isso. Porque as pessoas que geralmente querem passar por uma transição de carreira não são pessoas jovens, são pessoas que já têm família, que já têm filhos, então tudo isso faz com que essa pessoa tenha mais medo de mudar de profissão. Então, construir essa reserva, ela é essencial. E hoje, quando você conseguiu concluir essa transição, como é que você se sente? Livre. As pessoas me perguntaram esses dias, como é que você está se sentindo? Eu falei assim, não tem explicação, a liberdade que você sente assim eu acho que tanto de satisfação pessoal, de ter a coragem de tomar a decisão, que eu sei que muitas pessoas que estão no serviço público têm essa vontade. Uhum. Muitas, que eu não sei nem contar quantas. Eu tenho várias não decoradas. Só na minha instituição, mas em todas as instituições de serviço público, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança. Porque tem essa vontade, mas fica apegada no que eu falei, na segurança. Porque a estabilidade ela é muito boa. Então eu penso assim, Lorena, que o ideal é a pessoa ver assim, qual que é o meu valor maior para a minha vida. Isso. Eu tenho certeza que a liberdade, para mim, é um valor muito mais alto na minha vida do que segurança. Exatamente. É perfeito o que você falou, sua colocação. Porque sempre que a gente pensa numa transição de carreira, a gente precisa entender o que eu realmente quero para minha vida. Eu quero estabilidade ou eu quero liberdade? O que pesa mais? No seu caso, pesou mais a liberdade. E quais são os frutos que você colhe hoje de ter tido a coragem de tomar essa decisão, Nayara? Nossa, são muitos. Primeiro, eu ter a decisão, poder tomar a decisão de o que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer. Eu tenho um compromisso, mas eu quero levar meu filho para o Mocambo, eu vou desmarcar meu compromisso e vou para o Mocambo, você tem que pedir permissão para ninguém. De poder programar, ver uma viagem lá para me comprar e poder comprar essa viagem sem pensar se eu vou estar escalada, se eu não vou estar, se eu vou ter que pedir permissão, se eu vou poder ir, se eu não vou. Então, assim, essa liberdade de poder realmente escolher tudo, como que a sua vida vai ser. Isso é libertador e, assim, não tem como eu explicar. Não tem como explicar. Eu também sinto isso. Por exemplo, hoje estou com as crianças doentes. A agenda da tarde cancelada para poder ficar com os meninos. Se eu tivesse em outro trabalho, talvez eu não conseguiria isso. Você não conseguiria. Então, para mim também essa liberdade pesa muito, a flexibilidade, principalmente para quem é esposa, para quem é mãe. A gente consegue conciliar muito melhor os papéis que a gente tem na nossa vida. Nayara, e que conselho você daria para quem hoje se sente frustrado profissionalmente, preso, um trabalho que não faz sentido para essa pessoa mais? Que conselho você daria baseado na sua transição?
Eu vou responder sua pergunta agora, mas só quero falar uma coisa anteriormente. Quando você vive no serviço público, Lorena, eu sofria muito, porque eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, muito executora, muito Aham, planejadora. Então, eu gosto de pessoas que querem prosperidade, que sim. querem crescer, que pensam igual. E no serviço público eu sentia assim, por mais que eu me blindava lá em casa, eu levantava, fazia meu aeróbico, tomava meu café da manhã, tomava meu banho e ia trabalhar. Quando você está num ambiente que as pessoas só reclamam, que as pessoas só querem, só falam de coisas ruins, que, sabe, aquilo vai te pesando. Não era o seu lugar, né, Nayara? E aí eu começava a sentir assim, gente, mas. Eu não desgostei do que eu fazia. As pessoas têm essa. Quando as pessoas me perguntam lá de dentro, nossa, mas você é louca? Como é que você fez isso? Não é que eu desgostei da minha profissão, mas eu vi que não era mais um ambiente em que eu estava satisfeita. Uhum. E as pessoas sentem isso, mas elas não percebem isso, que o ambiente ele pesa na Aham. hora de tomar decisão. E o conselho que eu dou é: não deixe de fazer o seu melhor, mesmo você não estando gostando onde você está. Porque eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor até o último dia em que eu trabalhei, lá, Uhum. em todos os serviços que eu passei. Então, assim, mesmo que você não esteja satisfeita ou satisfeito, faça o seu melhor até você conseguir algo melhor. Uhum. Porque isso conta muito também, para o seu dia não ficar mais pesado do que ele já seria. Sim. Então, assim, faça sempre o seu melhor onde você está, mas procurando como que eu posso melhorar isso. E ter coragem, mas ter planejamento. Que eu Uhum. acho que o Perfeito. planejamento é essencial para você tomar a decisão de ter coragem. Porque quando você tem planejamento, Lorena, você tem o poder de escolher. E esse Exatamente. poder de escolha, ele é libertador também, porque eu penso assim, se tudo der errado, eu tenho de onde tirar. Uhum. Eu tenho meus investimentos, eu tenho a minha renda que eu viveria tranquilamente, eu tenho tudo quitado na minha vida, então assim, se eu não trabalhasse hoje como educadora financeira, eu viveria tranquilamente com o que eu já tenho conquistado dos Aham. 18 anos de serviço público. Então, eu acho que esse planejamento ele é essencial para você ter a coragem. Ah, Nara, eu não tenho planejamento, eu não tenho nada de reserva, eu não tenho, eu devo empréstimo consignado, está tudo tomado do meu salário. Então, você tem que pensar mais ainda em ter uma fonte de renda extra, Uhum. porque Exatamente. senão você vai continuar vivendo essa vida até mesmo quando você aposentar, você vai continuar tendo empréstimo e tendo tudo isso. Enquanto você não conseguir aumentar o seu salário ou diminuir o seu padrão de vida, porque é duas escolhas, né, Lorena? Sim. Ou você aumenta o seu salário, ou você diminui o seu padrão de vida. E ninguém quer diminuir o padrão de vida. Uhum. Porque você acostuma com o padrão de vida e você não quer que aquilo seja Sim, com inferior ao que certeza. você tem Aham. hoje. Então, faça renda extra. E com o Perfeito. planejamento, você vai ter coragem de tomar a decisão certa e, às vezes, fazer da renda que era extra a renda principal. Aproveito esse gancho para dizer que quem está no meu grupo VIP, lá eu disponibilizei uma aula de renda extra. Se você quer acessar para aprender a construir sua segunda fonte de renda, me contacte que eu te envio essa aula. Nayara, algo que você falou muito importante é que aquele trabalho já não fazia mais sentido para você. Um dia fez, mas hoje já não faz mais. Isso, gente, também acontece na transição de carreira. Nossa, mas antes eu gostava e fazia sentido, agora já não faz mais. É perfeitamente normal. A nossa vida é cíclica. O ciclo da Nayara se fechou. Que bom que ela entendeu que era hora de fechar esse ciclo. Talvez você também esteja no momento de fechar esse ciclo. Se você percebe isso, se você também quer mudar de carreira, mudar a sua realidade profissional, me chame para que eu possa te ajudar na criação de um diagnóstico, de um plano para a sua mudança. Nayara, eu quero te agradecer a sua presença, que abrilhantou esse momento. Agradecer realmente pelo seu depoimento, que é um testemunho vivo para as outras pessoas. E eu te desejo tudo de melhor, que você se sinta cada vez mais livre para poder transformar a vida de outras pessoas. Não só a vida, mas também a família dessas outras pessoas. Eu queria agradecer por estar aqui, que você é um prazer enorme, que você me ajudou muito na minha transição de carreira e quantas vezes a gente se encontrou nos nossos encontros, eu falava que, Lorena, mas como que eu vou continuar com o meu propósito de ajudar as pessoas? Porque como eu estava na carreira de policial militar, o meu propósito de vida sempre foi esse, de ajudar as pessoas, de Uhum. ajudar as famílias. Trabalhei muito tempo com violência doméstica, então, assim, era um trabalho muito bonito que eu fazia lá. E você me falava assim, mas imagina o quanto você vai ajudar as pessoas, você ajudando as pessoas a livrar das dívidas, você ajudar as pessoas a dormir, você ajudar uma família a ter uma vida financeira melhor. E eu acho que é isso. Eu hoje ouvi uma postagem no Instagram que falava de princesa. Qual princesa você gostaria de ser quando você era criança? E eu nunca quis ser uma princesa. Eu falei que eu sempre queria ser uma Power Ranger. E isso é verdade.
Então, assim, eu acho que tudo vai, a hora que você vai percebendo, que você vai se autoconhecendo melhor, você vê que às vezes aquela ilusão de ser uma princesa, de ter um castelo, eu nunca tive. Mas eu sempre tive a sensação de ajudar, de Aham. ser guerreira, de ajudar, de ter um propósito. Eu acho que isso não mudou nada. Não mudou Que você nada. pode ter vários tipos de carreira tendo o mesmo propósito. E é isso. Perfeito, Nayara, é isso mesmo. A gente pode usar, aplicar o nosso propósito em diferentes carreiras. A questão é que o estilo de trabalho anterior já não fazia mais sentido para você. Você conseguiu construir um novo trabalho aplicando e vivendo seu propósito. Que Isso. maravilha, Nayara. Te agradeço muito. Obrigada. Obrigada a você.